Fala galera, bem-vindos novamente para mais uma videoaula. Hoje o nosso foco é absolutismo e mercantilismo, né? Como essa sociedade pós-período feudal, né? Ainda remanescendo ali, né? Os resquícios ainda da Idade Média. Nós vamos falar um pouco sobre esse contexto, sobre a sociedade que vai se desenvolver a partir daí, né? E é justamente nesse campo, né, que muitos filmes acabaram se desenhando aí ao longo, né, da história. Para quem curte filmes de cavalaria, filmes onde tem a princesa, contos e tudo mais, a maioria desses filmes descreve justamente o período da Idade Média, né, ou o período ali pós Idade Média, né, logo adiante, já no início da Idade Moderna, onde mostra, né, esses grandes castelos, né, heranças ainda, resquícios ainda do período feudal. E aí, pessoal, para a gente entender o contexto dessa época, né, havia uma enorme fragmentação política, né? Fragmentação política essa, né, advinda aí da divisão e da separação da sociedade dentro dos feudos. Lembrando que justamente a invasão dos bárbaros fez com que a camada urbana das cidades, né, aliás, a camada urbana dos grandes centros, migrassem para o campo, né, ou seja, saíssem, por exemplo, de Roma, né, que já não representava mais segurança e não representava mais ali, né, o padrão de vida a ser desempenhado, a ser desenrolado. E aí, boa parte dessa população vai migrar para o campo em troca de proteção. E é justamente nesse contexto que vai surgir o feudo. Então, cada feudo tinha o seu proprietário e, por si só, tinha a sua autonomia administrativa, com um conjunto de leis, impostos, regras, né? Muitas vezes ali um sistema próprio um sistema próprio de pesos e medidas, né? Que dificultava ali o comércio entre essas localidades. E é nesse contexto, né, né, o surgimento das primeiras cidades, o ressurgimento do comércio, né, a volta do poder econômico e principalmente a circulação da moeda, né, vai fazer com que essa burguesia que nasce, né, essa classe social que surge a partir do comércio, desejasse mudanças nessa estrutura. E é justamente nesse contexto que essa burguesia vai acabar disseminando a ideia de devolver o poder para os reis, de centralizar novamente o poder de decisão na mão de um único governante, para que ele, de fato, governasse todo um território e tirasse todas aquelas divisões internas de feudo para feudo. Isso facilitaria uma série de coisas, como, por exemplo, a diminuição dos pedágios de um feudo a outro, né? A unificação do sistema de pesos e medidas, a unificação de uma moeda, haja vista que, tendo o rei o domínio e o controle da sua região, ele unificaria novamente aquele território em torno da sua autoridade. Então, vai começar a haver a famosa aliança rei mais burguesia, né, para retomar esse poder dentro da Europa. Aí vai surgir algo que nós vamos chamar, né, de monarquias absolutistas, né, que vão ter ali a centralização política nas mãos dos reis, novamente, devido a essa aliança com a burguesia, que vai financiar o custeio de funcionários reais, de um exército permanente, de toda uma estrutura burocrática para se consolidar a unificação desses territórios, formando assim as monarquias absolutistas, né? Como Portugal, Espanha, França e a própria Inglaterra, que vai experimentar também o absolutismo. Tá? Então, essa centralização de poder vai levar à formação do que vai ficar conhecido na história aí como estados nacionais, né? E aí, pessoal, esses estados modernos tinham essas características apresentadas aí na tela. Tá? Então, o Exército Nacional Permanente, que é o rei, que servia para manter a ordem e legitimar o seu poder, tá? A imposição da justiça real, né? E o absolutismo monárquico, agora que vale a justiça do rei de todo o território, não mais apenas a justiça do feudo daquela localidade. Tá? A centralização e unificação administrativa, ou seja, uma única unidade administrativa, não mais fracionada em cada propriedade, em cada feudo. A unificação do sistema de pesos e medidas, a unificação da arrecadação de impostos, que agora vão para uma única pessoa, vão para um único lugar, e a partir dali todo o Estado vai ser organizado, todo o território vai ser organizado,
e toda a formação de uma burocracia, né? Com funcionários específicos, com normas, com regras, né? Para organizar todo esse governo e principalmente dar uma cara, né? Não só de território, mas uma cara também de administração real, né? E dentro desse contexto, pessoal, vão surgir N pensadores que vão justificar esse processo de unificação, esse processo de dar plenos poderes para o governante, né? Esses pensadores vão ser conhecidos na história como teóricos do absolutismo. Dentre eles, um dos mais célebres, né, é o Nicolau Maquiavel. Tanto é que do nome dele, Maquiavel, provém a palavra maquiavélico, né? Se vocês olharem no dicionário aí, é aquele que é maldoso, que é cruel, que não mede as consequências, que faz tudo para estar no poder, né? Então, a obra do Maquiavel, a obra chamada O Príncipe, vai justamente ser um manual de como governar, dizendo que o rei poderia fazer todo o necessário, inclusive usar de desonestidade, atentar contra a honra, usar a força, a mentira, a crueldade, para ele manter o seu poder, né? Então aí vem aquela máxima, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, não importa a forma que você utilizou para manter o poder. O importante é que esse poder seja mantido. Tá? Então, para você manter a ordem do seu estado, do seu país, nem que para isso você tenha que trair, você tenha que mentir, você tenha que usar de várias artimanhas, isso pouco importa. O que importa é a legitimidade do seu governo e a manutenção do seu poder, né? Então, Maquiavel vai ser justamente aquela máxima de que o rei precisava muito mais ser temido do que ser amado. Porque se ele fosse amado, ele poderia ser traído. Mas se um rei temido, ele seria respeitado, tanto pelos seus súditos como pelos seus inimigos. Então essa era a ideia do Nicolau Maquiavel. O Hobbes, né, ele vai dizer o seguinte, Thomas Hobbes, em inglês, vai dizer o seguinte, que o ser humano, né, no seu estado natural, ele já é cruel, vingativo. Então ele vai dizer o seguinte, que o homem sem a figura do Estado, sem a figura do rei, que representa a ordem, um poder que está acima do individualismo, sem essa figura, a humanidade teria uma autodestruição, ou seja, o homem devoraria a si mesmo, em busca de poder, em busca de ganância, em busca de ter para ele, né, para ele ser o senhor de tudo. E aí a velha máxima, né, homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem, sem a presença da figura de um rei que tem o poder acima de um indivíduo, né, o homem tenderia a se devorar, né, a entrar num grande estado de caos da sociedade, a ponto de não se organizar, onde todos buscariam o poder. Então, seria necessário, tá? Então, um Estado forte, centralizado, né, para proteger os mais fracos aí da ambição dos mais fortes. A sua principal obra é o Leviatã. Outro pensador, pessoal, francês, né, o Jean Bodin, vai escrever a sua obra, Os Seis Livros da República, né? Ele dizia que os súditos, ou seja, os membros de um país, deveriam ter na figura do seu rei uma obediência cega, tal qual um pai obedece o filho. E aqui a comparação que ele faz do pai para com o filho é do pai e do filho da Idade Média, do início da Idade Moderna, né? É uma devoção cega, onde o pai é uma sociedade patriarcal, uma sociedade centralizada na figura masculina. A figura do pai é a figura a ser respeitada, a ser seguida, onde não é questionado. O que o pai faz é acatado por todos os membros da família, por todos os filhos, né? Então, a ideia que ele passa para os seus súditos é de que o rei tem que ser tal qual um pai. Ele tem que ser obedecido, ele tem que ser seguido, ele não pode ser questionado, né? Da mesma forma, né, o Jacques Bossuet, também bispo francês, ele vai elaborar uma teoria ainda mais requintada no sentido de dar ainda mais poderes ao rei, que é a chamada teoria do direito divino. Ele vai dizer o seguinte, que o rei ele não é rei porque ele quer, mas ele só é rei porque Deus o quis assim. Então ele é um representante direto de Deus na terra. Então, se um súdito desafia o seu rei, não obedece o seu rei, é como se ele estivesse desobedecendo o próprio Deus.
Então ele está cometendo um pecado mortal, né? Então ele vai procurar justificar por meio da fé e vai procurar legitimar esse poder autoritário, esse poder centralizador dos reis, inclusive, né, durante o reinado do Luís XIV da França, né, que é um dos exemplos do absolutismo francês, que vai ser ali assessorado também pelo Jacques Bossuet. O Hugo, né, do direito da justiça e da paz, vai dizer o seguinte, que os membros de uma sociedade devem livremente delegar a autoridade pública a uma instância soberana e perpétua. Ou seja, o indivíduo tem que abrir mão das suas liberdades individuais e dar a uma instituição ou a um governante, né, a autonomia para decidir por ele, né, para garantir a paz, para garantir a ordem dentro do país. Então, o indivíduo por si só é uma figura que vai dirimir todos os problemas da sociedade e, por consequência, vai garantir a ordem e a paz. E aí, pessoal, dentro dessa questão, né, o Estado absolutista vai fincar as ideias, né, e vai ficar consolidado aí como antigo regime, né, baseado aí nas relações feudais, né, principalmente aí, um Estado absolutista, né, aristocrático e baseado principalmente nas relações com a terra, na relação de poder proveniente da terra, tá? Então, é nesse sentido, né, que o antigo regime vai se basear durante a sua permanência, né, durante a sua vigência. E dentro do Estado absolutista, né, dentro do Estado dessa política centralizadora, né, do antigo regime, vai vigorar uma política econômica, que vai ser chamada, né, de mercantilismo. Tanto é que a fase do capitalismo desse momento é o chamado capitalismo mercantil, ou seja, proveniente do comércio, tá? Ou seja, da venda de mercadorias, né? Então, entre os séculos XV e século XVIII, essa vai ser a política econômica que vai vigorar nesses estados absolutistas europeus, né? Baseados aí no ideal do metalismo, ou seja, a riqueza de uma nação, a riqueza de um país, ela vai ser mensurada, ela vai ser medida a partir da quantidade de metais preciosos que esse país tem dentro das suas fronteiras. Hoje a gente sabe que esse valor da moeda ele é muitas vezes ligado à quantidade de dólar, por exemplo, que aquele país tem de reserva dentro, né, do seu banco central, dentro da sua economia. Então, quanto mais dólar, mais valorizada vai ser a sua economia. Então, essas chamadas variações cambiais que existem hoje. Então, nessa época, tá, o que determinava a riqueza de um país era justamente o acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, né? Para garantir também um sucesso econômico, era necessário ter uma balança comercial favorável. O que quer dizer isso? Né? Que os países tinham que vender mais e comprar menos. Você vendendo mais, é mais ouro e mais prata que está entrando no seu tesouro. Quando você compra mais, é ouro, é prata que está saindo do seu país e indo ser acumulada em outra nação. Então a ideia, né, de vender sempre e comprar quase nunca, ou seja, manter a balança comercial favorável. Então, quando essa balança você está vendendo mais e comprando menos, né, há o superávit, né, ou seja, está sobrando recurso, está ficando recurso. Né? Quando se compra muito e vende pouco, é o chamado déficit, né? Ou seja, está ficando deficitária, está devendo, né? Ou seja, você está comprando mais do que vendendo. Dentro dessa questão também de regulação de mercado, é uma prática muito comum, era o protecionismo alfandegário. O que é isso? O aumento de impostos sobre produtos estrangeiros, principalmente para proteger a economia nacional. Tá? Suponhamos aí que um determinado país ele tem uma indústria nacional muito forte no ramo calçadista, né? Calçados em couro. Então, o que ele vai fazer para proteger sua economia? Para proteger a produção de sapato nacional? Ele vai aumentar os impostos sobre o sapato que vem de fora, sobre o sapato importado. Para a hora que chegar no mercado consumidor, esse sapato importado esteja mais caro do que o sapato nacional. E assim ele vai ser menos vendido, menos consumido. Então, ou seja, aumentar ali a ideia dos impostos e, por consequência, aumentar a arrecadação também dos seus governos, do seu Estado. Né? Além disso, vão buscar novos mercados comerciais, mercados
tanto os mercados de interesse comercial, como também de matéria-prima, né? Então, aumento de áreas de exploração. É nesse contexto que vai surgir as grandes navegações, tá? Passagem ali do século XV, né, para o século XVI, aonde vários países europeus vão buscar o complemento das suas economias em outras localidades, como no caso da América, como no caso da África e até mesmo no caso do continente asiático, que vai ser ali explorado por essas potências europeias já desde o início aí do processo das grandes navegações. Além disso, vai haver ainda as companhias de comércio, né, que ganhavam aí direitos exclusivos de comercializar com algumas colônias em troca ali de vários acordos comerciais que eram tratados e eram organizados com essas metrópoles. Então, assim, tinham também um monopólio, um exclusivo comercial sobre algumas localidades. Tá? Então, pessoal, essas são as principais características, né, do movimento chamado, né, de mercantilismo. O metalismo em Portugal e Espanha também é conhecido como bulionismo. Tá? A balança comercial favorável na Inglaterra é conhecido como comercialismo. Tá? E na França vai ter muito ênfase numa política manufatureira e protecionista. Ou seja, o que vinha de fora era sobretaxado aí justamente para garantir a hegemonia local dessas produções. Certo, pessoas? Nas próximas aulas a gente continua aí com os desdobramentos da Idade Moderna. Um abraço.